Estamos de volta com a nossa cobertura aqui pela TV Pai Eterno, cobertura do conclave que continua. E temos fumaça agora, às 1h07 nesse horário de Brasília. É fumaça branca. E fumaça branca, temos um Papa. Temos um Papa, Wilker. Fumaça branca. Olha a alegria das pessoas que estão presentes ali. Imagens ao vivo para você que acompanha a TV Pai Eterno. Que imagem emocionante é essa que Temos a gente um acompanha. Papa, a fumaça é branca, que emoção, Wilker. Toda a nossa família de amor acompanhando nesse momento com exclusividade a chaminé da Capela Sistina, nesse momento anunciando para todo mundo, para o Brasil, para a nossa família de amor, para todos os católicos. No temos momento um exato. Papa. Mais uma vez no momento exato. Olha que imagem linda, como as pessoas estão felizes ali a acompanhar esse momento e como nós estamos felizes também de presenciar, ajudar a fazer história de algum modo aqui, né? Acompanhando minuto a minuto todo o desenrolar desse conclave. Muito especial a gente ver essa fumaça branca saindo, o que estávamos esperando. Olha só a alegria das pessoas ali na Praça de São Pedro, a alegria que representa o mundo nesse momento, né? E o mundo também acompanhando essa fumaça através de todas aquelas Desde as lentes. 5h30 da manhã, a TV Pai Eterno no ar, trazendo para você esse momento especial. A fumaça branca. Temos um Papa no 5º escrutínio, eu acredito, né, Wilker? Exatamente, como aconteceu da última vez também, né? Sinos tocando ali, a igreja nesse momento comemora a eleição do próximo Romano Pontífice. Que alegria a gente ver essa chaminé agora nos mostrando essa fumaça branca, todos na expectativa. Há tantos minutos aqui, estamos no ar, ao vivo, nessa programação, agora de tarde, né, Padre? Desde o meio-dia, sempre de olho nessa expectativa, e o mundo todo nesse momento comemora. Temos um Papa. Habemos Papa, o novo sucessor de Pedro foi escolhido. Gente, é muita emoção, de fato, cada um de nós carregamos, né, um pouco esse desejo, né, de um pai. Um pai foi escolhido para conduzir o seu rebanho, um pastor. A palavra Papa significa isso, um pai, um pastor que vai nos conduzir. E ver essas imagens aí, ó, dessa fumaça branca, anunciando para toda a igreja, para o mundo inteiro, que nós temos um Papa. Meu irmão, minha irmã, você que acompanha a TV Pai Eterno com exclusividade, desde as 5h30 da manhã, eu e o Wilker, toda a nossa equipe aqui para trazer essa mensagem. Pela primeira vez desses 6 anos de história da TV Pai Eterno, eis um anúncio aguardado e esperado por todos nós. Habemos Papa, com essas imagens exclusivas ao vivo da Praça do Vaticano, onde uma grande multidão de fiéis acompanha esse momento histórico, marcante para a vida da igreja. A fumaça branca sai da chaminé, do teto da Capela Sistina, nos comunicando que temos um Papa. Depois de algumas horas de conclave, né, Wilker? Iniciado no dia de ontem, 2 dias, na verdade, de conclave. E agora nós temos, então, enfim, este anúncio, essa notícia de que temos um Papa. Olha que bonito, as pessoas se abraçando ali, que movimentação, né? Todo mundo ali. Agora, todo mundo querendo saber, né? Quem é esse novo Papa que já está escolhido, o sucessor de Pedro. Que alegria nós termos um novo Papa agora escolhido nessa quinta-feira, dia 8 de maio, uma data que ficará para a história, que nós não vamos nos esquecer como profissionais, como cristãos, como TV Pai Eterno. Nesse momento, TV Pai Eterno fazendo história, transmitindo ao vivo o exato momento. Você que está nos acompanhando, viu o exato momento em que a fumaça começou a sair. Isso diz muito sobre o trabalho, a importância do trabalho que a gente faz por aqui. TV Pai Eterno fazendo história, TV Pai Eterno transmitindo essas imagens belíssimas para você, para que você sinta de algum modo também essa energia, sinta de algum modo essa alegria que as pessoas que estão lá agora na Praça de São Pedro estão experimentando. E olha a intensidade dessa fumaça, Wilker. Você que está nos acompanhando, olha a intensidade da força desse anúncio.
temos um Papa, temos um pastor. O Pai Eterno envia para nós um mensageiro e que nós estamos já, amando o Papa e ansiosos para ver quem é o Papa. Quem foi o escolhido para essa grande missão confiada a Pedro e hoje confiada a um nome que nós ainda não sabemos. Daqui a pouco a gente vai saber e você, fique aí grudadinho, porque olha aí, a grande multidão na Praça São Pedro, tô vendo bandeira do Brasil ali sendo erguida, tem brasileiro. O nosso repórter Alain Ribeiro, eu quero que a produção já veja se nós já temos contato com o nosso repórter Alain Ribeiro, que está lá. Como é que está essa movimentação lá, né? Ele está em loco lá, conta pra gente como é que está essa movimentação e bandeiras do mundo todo, mas estão me perguntando aqui no ponto. Será que é brasileiro esse Papa? Será que é brasileiro o Papa, gente? Qual é o sentimento de vocês para esse momento? O meu é de muita emoção, independentemente da nacionalidade, Wilker. Importa que ele foi escolhido, né, à luz do Espírito Santo de Deus. O Pai Eterno nos envia este grande mensageiro da esperança para manter sempre viva esta chama do amor de Deus em nossos corações. Gente, eu estou tão emocionado porque vocês não sabem o esforço que nós temos, né, de estar aqui e toda a nossa equipe, toda a produção. E eu digo novamente, né, todo esforço vale a pena porque é em prol de uma missão. E não há nada melhor do que nós comunicarmos para quem está em casa esta boa notícia. Essa fumaça que sai da Capela Sistina, destas pequenas chaminé, tão simples, tão simbólica, Wilker, mas que gera um sentimento. Veja, um sinal tão simples, mas que gera no meu coração, no seu coração, no mundo inteiro, este grande sinal. Uma emoção que a gente não consegue explicar. Eu não acreditei. A gente voltou do nosso intervalo aqui e começou a sair aquela fumaça, eu não acreditei que era de fato a fumaça branca, viu? Um momento de muita emoção. E nós estamos aqui, vamos continuar, viu? Nessa programação intensa até descobrirmos ali, né? Até que seja anunciado quem é o novo Romano Pontífice. Você vê essas imagens aqui e a gente pensando sobre a sutileza, sobre a simplicidade desse sinal, que é passado por nós através de uma simples fumaça. E nós entramos agora em rede com a Rádio Difusora de Goiânia. O pessoal está nos acompanhando também. Já estão informados também quem chega agora pela Rádio Difusora que temos um Papa. Então, a gente deixa aqui o nosso boa tarde a todas as pessoas que estão nos acompanhando através da Rádio Difusora de Goiânia agora também. Boa tarde para eles, né, Padre? Exatamente. Você que nos acompanha não somente pela TV Pai Eterno, pela Rádio Difusora e também pelas nossas plataformas digitais, nós nos unimos todos num só propósito, numa só missão de comunicar esta boa notícia. Você está vendo aí imagens ao vivo da TV Pai Eterno que traz esta chaminé com a grande notícia que temos um Papa. Habemos Papa. Eis que nós recebemos, por meio deste sinal, desta fumaça, esta notícia. E olha só, gente, nós vamos agora ao vivo com o nosso repórter Alain Ribeiro, ele que está lá na Praça do Vaticano nesse momento. Alain, qual o sentimento? Eu vejo que as pessoas estão aí correndo para um lado e para o outro. Qual o sentimento de estar aí na praça e receber esse anúncio? Temos um Papa. Padre Jadeilson, emoção total aqui nesse momento que fumaça branca sai da chama. Correria aqui, eu estou ao lado na sala de imprensa e justamente vi várias pessoas aqui que saíram correndo porque foi um alvoroço diferente dos demais, das últimas fumaças que saíram aqui no Vaticano. As pessoas começaram a aplaudir, a gritar e sim, a igreja já tem um Papa e a expectativa é muito grande agora para o anúncio desse sumo pontífice. Foi um conclave de 2 dias, assim como os anteriores, o do Papa Francisco e do Papa Bento XVI. E o clima aqui na Praça de São Pedro é de alegria. As pessoas estão contagiadas, vivendo esse momento com muita empolgação. Confesso que aqui
Muitas pessoas estão passando, meio que correndo, justamente para se aglomerar ali na frente da Basílica de São Pedro, aguardando daqui 30 a 40 minutos. Já vamos conhecer o sucessor de Pedro, aquele que irá comandar a Igreja Católica nos próximos tempos. E o coração se alegra em vivenciar tudo isso, justamente porque viemos de um pontificado como o do Papa Francisco, que marcou a história da nossa igreja, e o próximo Papa, o sucessor, aquele que foi eleito pelo Colégio de Cardeais no dia de hoje, vai ter a missão de dar continuidade, de assumir a barca de Pedro, levando aí todo o pastoreio. Eu vou acompanhar aqui as informações, vou acompanhar esse momento que é histórico para a nossa igreja e daqui a pouco eu volto com mais informações. Muito obrigado, Alain, pela sua participação aqui conosco nesse momento histórico dessa cobertura da TV Pai Eterno que traz com exclusividade para você que nos acompanha nesse momento este anúncio. Habemos Papa. E olha só, para somar conosco nessa grande cobertura aqui no nosso A Hora do Papa, chega para nós também agora o irmão Diego Joaquim, que estava lá na Rádio Difusora e correu para cá para nos comunicar também e se alegrar conosco com essa notícia, irmão. Exatamente. Boa tarde, Wilker, Padre Jadeilson, para você que acompanha a TV Pai Eterno, para você que nos acompanha pelo rádio, já que a Difusora e a Rede Vale estão conosco agora. É um momento histórico e é muito importante dizer, né, Padre Jadeilson e Wilker, dentro daquilo que nós esperávamos, já que nos últimos 2 conclaves o Papa foi eleito entre o 4º e o 5º escrutínio, ou seja, na tarde do 2º dia. Isso se confirma agora. A gente esperava até, não sabemos se foi no 4º ou no 5º escrutínio, depois nós vamos saber, mas nesse 2º dia já temos essa fumaça, ainda com esse sol forte, né? As 2 últimas imagens que nós temos do Papa eram sempre já na faixa da noite. E a expectativa agora é para ver se confirma tudo aquilo que se especulou pela imprensa, por aqueles chamados vaticanistas que fazem conjecturas a respeito do resultado dessa reflexão feita nesses dias todos pelos cardeais. O que nós vamos acompanhar daqui a pouco é fruto de um tempo longo de discernimento, de reflexão, de discussão e especialmente de oração. É importante a gente ter muito claro isso. Não é uma disputa política, não é uma disputa para ver qual bandeira que vai ser a do Papa, mas é fruto de um momento intenso de oração e reflexão dos cardeais que estão ali representando os bilhões, né, de católicos que existem no mundo todo. Então é isso que nós vamos ver daqui a pouquinho nessa sacada, o fruto dessa oração que o Espírito Santo nos suscitou um novo pastor. E o nosso olhar que estava voltado já desde ontem, né, para aquela chaminé, agora se volta para aquela sacada ali, né? Chega de olhar para essa chaminé. Chega de olhar para essa chaminé. Estava cansado disso. As gaivotas também agora vão descansar, todo mundo. Elas não tinham paz, porque ali era o ninho delas e o tempo todo ali, aquelas gaivotas. Todo mundo de olho. Deus. Irmão Diego, que apareceu por aqui agora para nos ajudar a entender também, né, esses próximos passos. Eu queria saber se o senhor tem memória. A gente já tinha memória de que os 2 últimos papas foram eleitos entre o 4º e 5º escrutínio. E agora esse tempo, desde a fumaça branca até ele aparecer ali na janela, o nome ser anunciado, o senhor lembra quanto tempo durou? Tem um padrão? O que a gente pode esperar agora? Não existe um padrão, é de 30 a 40 minutos, porque o que acontece agora? Depois de confirmado o resultado, depois que aquele que foi eleito aceita esta eleição, ele vai se recolher para a Sala das Lágrimas, que vocês mostraram agora há pouco. Lá nessa Sala das Lágrimas, não sabemos como é que a pessoa recebeu a notícia, né? Se ele chorou muito, se ele não chorou, não sabemos qual é o impacto dessa notícia para a pessoa que acaba de receber essa missão. Porque uma pessoa às vezes demora mais para se recuperar ali, para se recompor. Exato, né? Exato. E aí tem a troca de roupa. E troca de roupa tem que ter algum ajuste, eu penso, apesar de ter lá 3 tamanhos, né? Se for uma pessoa que eu peso, por exemplo, né, pode ser que a roupa não sirva, que a roupa fica grande ou pequena, enfim. Depois disso, o eleito Papa vai se apresentar dentro da Capela Sistina para todos os cardeais, os 132 cardeais eleitores,
e eles vão prestar obediência a ele. Então, isso leva um tempo. Cada um vai cumprimentá-lo, cada um vai abraçá-lo, tem que ser algo breve. E depois disso, com aqueles que ele escolheu para estarem próximos, ele vai se dirigir à sacada. E só depois desse momento que ele decide se dirigir à sacada é que o cardeal, o protodiácono, vai anunciar quem é esse Papa. Então, desse tempo, da hora do anúncio até a hora dele aparecer, aí sim é um tempo bem curto. Mas agora nós temos um grande tempo de expectativa, mas bem menor do que aquela da espera da fumaça. Porque agora há pouco a gente não sabia se vai ter fumaça ou não vai. Se vai ser hoje, se vai ser amanhã. Agora nós sabemos. É hoje, em no máximo 1 hora, vamos conhecer o nome e ver o rosto do novo Papa. Enquanto a gente não conhece, a gente vê essas imagens belíssimas. O Alan explicou agora há pouco, né, que nesse período do ano o dia por lá fica um pouco maior, para nossa sorte. Então a gente consegue ver essas imagens lindíssimas ao vivo agora lá do Vaticano. Imagens que nos traduzem de forma muito clara a emoção das pessoas que estão ali nesse momento na Praça de São Pedro. Como a gente fica feliz por mostrar essa imagem para quem nos acompanha aqui pela TV, e a gente tenta passar essa emoção também para quem nos acompanha nesse momento pela rádio. A gente vê aí as pessoas sorrindo, as pessoas se abraçando, levantando a bandeira do seu país, dizendo que estão sendo representadas. O irmão Diego falou muito bem aqui agora, né? Independente da nacionalidade do próximo Papa, a gente quer que seja uma pessoa, obviamente, uma pessoa será, né? É uma pessoa que será escolhida, que foi escolhida pelo Espírito Santo. Mas essas bandeiras nos dizem muito sobre essa unidade da igreja. Olha só, Padre Jadeilson, a alegria das pessoas ali. Sim, sim. Nós vemos no rosto, né, de cada católico, cada fiel que está aí na praça da Basílica de São Pedro, essa alegria contagiante. E me chama a atenção, irmão Diego, que a fumaça branca, ela foi abundante. Sim, exatamente. Não foi pouca fumaça, não, viu? Não foi pouca fumaça. Não são só as cédulas que queimam, Não. Tem produtos químicos ali, né? Não. Mas talvez a nossa sociedade tamanha que ela foi assim uma fumaça farta e que não deu dúvida. A outra era tão pretinha que essa foi bem branquinha e não nos deixa dúvida disso, que é de fato, gente, um sinal da intensidade da nossa oração, do nosso desejo de que pudéssemos ter esse resultado, que pudéssemos conhecer esse pastor. Nós não estamos querendo, e eu gosto sempre de dizer isso, não é para escolher X pessoa, não é uma campanha para X pessoa, é para uma função, um Papa. E um deles foi eleito. E seja ele quem for, vai contar com a nossa oração, com o nosso apoio, porque é ele que está revestido dessa missão de ser o pastor e guia da igreja pelos próximos anos, que sejam muitos anos, mas que seja a vontade de Deus. Agora, um detalhe muito interessante, porque mesmo quando sai a fumaça, né, como nós estávamos aqui vendo essa chaminé, vendo essa fumaça, e eu acompanhava a transmissão do Vatican News também, só depois que o sino da Basílica toca, confirma o sinal da fumaça. Então, mesmo para quem está lá na praça e mesmo para a própria equipe do Vatican News, eles veem a fumaça, mas aguardam a confirmação dos sinos da Basílica São Pedro, que confirmam então a escolha do Papa nesse dia lindo em Roma e que com certeza já entra para a história. Foi às 18 horas e 8 minutos no horário de Roma, 1 hora e 8 minutos no horário de Brasília, e nós estamos acompanhando esse dia histórico e já essa praça com certeza vai ficar ainda mais lotada. É isso aí, a gente falava agora há pouco, né, sobre isso, né, Padre Jadeilson, sobre a necessidade de que o eleito se esvazie de si para se encher agora dessa missão que vai assumir a partir de hoje. Exatamente, Wilke. E esse rito que acontece pós a eleição, né, da troca das vestes, de assumir um novo nome, explicita um pouco disso, né? Não é somente aquela pessoa, o nome do cardeal, a pessoa do cardeal, mas é a missão confiada a ele, né, irmão Diego? Que vai iniciar. É o sucessor de Pedro. A gente precisa lembrar disso, né? Não é somente aquele cardeal, não é uma pessoa, mas é o sucessor de Pedro que estará a nos guiar e que aparecerá para nós na sacada aí
da Basílica de São Pedro. Eu sempre vejo o padre Adeilson, o Wilker, que as pessoas às vezes comparam os pontificados e, claro, de forma humana a gente pode comparar pela personalidade. Tivemos um Papa polonês, nós três nascemos, né, sob o pontificado de um Papa polonês. Depois veio um Papa alemão, agora veio um Papa argentino. Mas isso é uma análise humana, histórica. Mas quando a gente olha na história da salvação, na história da Igreja, é uma continuidade. Um não teria feito o pastoreio e dado a resposta necessária para o seu tempo se o seu antecessor não tivesse dado aquele passo. E é muito bonito perceber essa continuidade. Muito das marcas do pontificado de Francisco, que se encerrou há alguns dias, foram plantadas exatamente no pontificado de Bento XVI. E que nós sabemos, Bento XVI foi uma figura fundamental enquanto cardeal, acompanhando o pontificado do Papa João Paulo II. E assim é a caminhada da Igreja, assim é a continuidade. Quando nós tivemos a entrada dos cardeais na capela, ontem, um dos cardeais que fez o juramento é o cardeal Esmoleiro do Santo Padre. Me fugiu agora o nome dele. E ele, quando Francisco foi eleito, ele foi o cruciferário que carregou a cruz na hora que o Papa apareceu ali na sacada. Ou seja, ele estava no cerimonial. Então, não há um estranhamento das pessoas, há uma comunhão, uma unidade da missão. Hoje você está nessa função, amanhã você está naquela missão. Francisco, inclusive, nos ensinou muito nesse sentido, porque ele não se apresentou como o sumo pontífice, ele se apresentou como bispo de Roma. E nós vamos conhecer agora o bispo de Roma, aquele que vai, a partir da Cátedra de São Pedro, liderar aquela igreja e o mundo inteiro. As imagens agora mostram aí a guarda suíça, a banda aí da Santa Sé, já se preparando, porque antes do Papa aparecer, é executado o hino pontifício e também o hino da Itália, e a gente vai assistindo a história acontecendo. Isso é muito emocionante mesmo, viu? Eu fico encantado com essas imagens. Bonito demais. Eles também certamente estavam muito na expectativa, né, por essa fumaça branca. Eles estavam ali prontos há horas dessa fila. Imagine só se nós estávamos aqui conversando e pensando sobre isso. E quando o senhor falava sobre a gente entender as diferenças entre os papas e sobre essa linearidade, essa continuidade do trabalho que acontece, a gente precisa levar muito em consideração que, apesar desse esvaziamento que nós mencionamos, continua sendo alguém que traz consigo a sua cultura, que traz consigo os costumes do seu país, que traz consigo uma série de coisas que vão influenciar na sua forma de se comunicar, mas que, de qualquer maneira, independente de quem seja, se trata do Papa, se trata do Sumo Pontífice, se trata do sucessor de Pedro. Então, apesar dessas diferenças culturais que são naturais, a gente entende que se tratará, a partir de hoje, de algo que vai continuar uma história, algo que vai seguir como uma continuidade do que foi feito pelos antecessores. E é isso que a gente espera e é para isso que a gente reza todos os dias. Só para dizer o nome do cardeal, que eu não lembrava o nome, é o cardeal Konrad Krajewski, que foi o esmoleiro, é cardeal e era o esmoleiro do Papa Francisco. Inclusive foi quem esteve na Ucrânia, esteve em vários lugares, enviado pelo Papa Francisco para levar a solidariedade e as ofertas, os donativos que o Papa mandou para a população mais pobre. Mas é esse exemplo que eu estava dando de alguém que está nessa caminhada, nesse processo, e que de um senhor que era do cerimonial, hoje é um cardeal e de repente pode ser o próximo Papa, porque nós não sabemos, né? Ainda não sabemos. Não sabemos, estamos aguardando. O que é fato é que dos 133 cardeais, nem dá para dizer isso. O que é fato é que foi eleito do 167º Papa da história da Igreja Católica. Pode ter sido um dos 133 cardeais que estavam no conclave. Pode ter sido um cardeal que estava fora. Pouco provável, mas é possível, né? O certo é que não é o Wilker, não é o Jadeilson e não sou eu. Isso a gente sabe. Isso aí você pode ter de garantia. Garantia, porque estamos aqui. Mas é possivelmente um dos 133 cardeais que estavam lá dentro. Mas qualquer especulação agora ela vai ser esclarecida, e aí só depois de conhecer a gente vai poder saber quem foi que apostou,
quem conseguiu fazer a leitura ou talvez até se antecipar ao Espírito Santo na identificação daquele que será escolhido, daquele que foi eleito, né? É isso aí, estamos aqui acompanhando a movimentação lá em Roma. As pessoas, claro, eufóricas ali, todo mundo estava nessa expectativa e a fumaça de fato saiu. E as pessoas aqui no Brasil também estão participando, estão comentando. O Mauro está assistindo a gente, está dizendo lá que Deus abençoe o novo Papa. O Bento Feitosa está dizendo assim, ó, que alegria, já é o 4º conclave que a vida me presenteia a assistir. Obrigado, Jesus. Estejamos unidos em oração em favor do novo líder da igreja. E a Denise Pereira está dizendo que seja abençoado. A Fátima Sacramento também está nos acompanhando. A Fabiana está dizendo glória a Deus. A Celina também está nos acompanhando. Margarida Pazos também está nos acompanhando aqui. Todo mundo de olho aqui na nossa programação, sempre acompanhando e nos vendo e testemunhando junto com a gente a história acontecendo. O José, viu, irmão, tá dizendo aqui assim, ó, que em Roma, ele tá lá em Roma, ele tá dizendo assim, ó, aqui está aparecendo o governador Valadares, em Minas Gerais, um calorão, e a gente vê mesmo o céu bem azul lá em Roma nesse momento. É um dia quente, até pela emoção de todo mundo que está lá na Praça São Pedro. Eu queria só chamar a atenção de um detalhe, porque aqui nas minhas redes sociais, muitas pessoas que não são católicas perguntando quem foi eleito, quem foi eleito. Isso mostra exatamente, a meu ver, a relevância do momento que nós estamos vivendo, né? Não é a escolha de uma liderança qualquer. Nós temos 4.000 jornalistas credenciados pela Sala de Imprensa da Santa Sé, além daqueles que já cobrem continuamente a Santa Sé, para a cobertura tanto do funeral, mas especialmente do conclave. 4.000. E há pelo menos metade disso que nem se credenciou e que estão lá soltos na praça. Imprensa do mundo inteiro. Isso mostra a relevância da figura do Papa, não somente para a Igreja Católica, mas para todas as pessoas de boa vontade. A sua palavra tem peso. O seu papel na conciliação dos povos, na herança que Francisco nos deixa, na proteção, no cuidado com o planeta, chama a atenção de todo mundo, até de quem não é católico. Por isso, a relevância desse momento. Por isso que qualquer canal de televisão que você sintonizar agora está curioso de saber quem é. E não tem, talvez, a compreensão que nós temos. Para nós, ele é o nosso pastor. Sim. Para muitos, é uma liderança mundial, o que também é bastante relevante. E é um dado, a partir da sua fala, irmão Diego, que nós visualizamos nesse conclave de maneira especial, porque há uma representatividade, houve uma representatividade bem maior do que o normal, tanto é que o número de cardeais antes era de 120, esse ano foram de 133 cardeais participando do conclave da eleição do novo Papa. E nós estamos acompanhando, de fato, um momento histórico para a vida da igreja e, com certeza, como o irmão Diego falava, é um momento também onde o mundo inteiro esperava por isso. Afinal de contas, para nós, o Papa é o pastor, mas para o mundo ele é um grande líder. Um líder que nos leva a uma conciliação, a uma paz mundial. E o Papa Francisco e os outros papas também desempenharam muito bem esse papel. E eu dizia logo no início da nossa cobertura, né, quando nós iniciávamos falando sobre a missa de abertura do conclave, quando o cardeal Ré falava do papel dos cardeais, né, de escolher aquele que vai ser um pastor, mas também daquele que vai levar toda a igreja a esse processo de continuidade, de unidade apostólica. Afinal de contas, é o sucessor de Pedro Padre que está Nilson, conosco. você e o Wilco estão aqui no ar desde as 5 horas da manhã. Manda um abraço para o irmão Tiãozinho, que ele está desde as 5 horas da manhã na frente da televisão também. Oh, Jesus! Junto com o povo lá de casa, todo mundo esperando você anunciar o nome do Papa, Padre Nilson. Ei, um abraço para o irmão Sebastião, que está em casa nesse momento, lá no nosso convento, em Trindade, e que acompanha sempre o irmão Sebastião, acompanhando sempre a nossa programação. Quero mandar um abraço para ele e também para todos os nossos confrades que estão conectados aqui na TV Pai Eterno, nesse dia histórico, singular,
importante para cada um de nós, Wilker. É isso aí, ele que está sempre junto com a gente aqui. Um abraço também para o irmão Sebastião, obrigado, viu, pelo carinho de sempre. Um abraço aí para o senhor e para todos os outros religiosos que estão nos acompanhando também. E agora os próximos passos. Em alguns minutos, então, o protodiácono, né, o cardeal protodiácono Dominique Mamberti vai até a varanda central lá da Basílica de São Pedro e vai dizer as palavras que estamos aguardando já há um bom tempo, né? Habemus Papa. Depois de alguns minutos do anúncio, o novo pontífice deve aparecer para a multidão na Praça de São Pedro e para o mundo, através das nossas telas, e fazer a primeira oração. Oração essa que é uma bênção, não é isso? Francisco quebrou o protocolo quando foi eleito, porque ele pediu a bênção do povo sobre ele. Isso nunca tinha acontecido, pelo menos na história recente, né? Mas o protocolo é que ele se apresente, dirija algumas palavras breves e espontâneas e dê a sua primeira bênção à cidade de Roma e ao mundo. E nos próximos dias nós teremos ainda pelo menos 2 celebrações, né? Tem pelo menos 3 celebrações que marcam o início do seu pontificado. Há uma celebração na Capela Sistina, que, digamos, marca o encerramento do conclave, a missa de abertura do seu ministério, que deve ser celebrada aí na Praça São Pedro, e a missa em que ele vai tomar posse da sua catedral, que é a Basílica de São João de Latrão. E então são datas que serão ainda divulgadas nos próximos dias. A gente se lembra que Francisco foi eleito no dia 13 de março e ele iniciou o seu ministério no dia 19 de março. Então, nós temos essa noção de dias. Ainda no mês de maio, teremos pelo menos 3 celebrações eucarísticas importantes que marcam o início do pontificado, além de outros ritos, porque, por exemplo, o Papa tem que tomar posse do seu apartamento no Palácio Apostólico. Francisco não morou, mas trabalhou, e é muito importante que se diga isso. Francisco não quis morar no apartamento do Palácio Apostólico, mas lá que ele trabalhava e lá ele atendia as pessoas, porque o apartamento é local de trabalho do Papa, é lá que é o escritório do Papa, né? Então, ele lá trabalhava e o apartamento está lacrado, então ele tem que tomar posse desse apartamento. Na Casa Santa Marta, o quarto que Francisco usou está lacrado e só o atual Papa poderá destrancá-lo, que seja até para liberá-lo, para que outro possa morar, né? Porque ele tem essa liberdade de escolher morar também em outro lugar, se quiser romper a tradição, como o Francisco também rompeu, mas o normal é que ele more no apartamento do Palácio Apostólico. Esse momento agora é de curiosidade ainda mais intensa e de um vazio, porque nós não sabemos falar nada. Nós temos várias biografias aqui prontas para entrar no ar, não sabemos qual biografia nós vamos conhecer daquele que será eleito. Né? A gente está vendo ali uma solenidade muito bonita, né? Uhum. Os sinos já tocaram e a gente pode ouvir um pouquinho de como que está o ambiente por ali. Vamos ouvir? Som. Acho que exatamente agora eles pararam de tocar. Parou bem na hora que eu chamei, viu? Só para complicar. Mas é isso que o irmão estava falando. A gente está nessa expectativa. Só para dizer que tudo isso é uma tradição. Nós estamos falando de uma instituição que existe há 2000 anos, de um Papa que é chefe de Estado. Então, não é somente um líder religioso que nós vamos conhecer, mas também um chefe de Estado. Por isso, há esse protocolo a ser seguido. E como nós estamos vendo, né, toda a guarda do Estado do Vaticano já se posicionando aí de frente da Basílica de São Pedro, onde daqui a pouco, daqui a alguns minutos, acreditamos, vai aparecer aí na sacada, então, o novo Papa eleito. Você está vendo aí, né, a guarda se colocando a postos para esse momento de conhecimento, de reconhecimento do novo sumo pontífice da Igreja Católica, que acabou de ser eleito, e nós ouvimos aí, vimos, na verdade, a fumaça branca tão esperada, aguardada por todos nós desde o dia de ontem. Você está vendo aí imagens, vários religiosos, bispos, sacerdotes, esperando esse momento histórico
na vida da igreja, que é esse anúncio. Né? Então, daqui a pouco nós vamos, então... Olha lá, temos já alguns cardeais na praça, mas esses são cardeais não eleitores. Que não estavam Já estavam por do... ali, assim, mas não estavam votando. Né? Exatamente. Até mais cedo, o padre Rafael encontrou Dom Damasceno ali na praça. Aqueles ali, o que apareceu, inclusive, agora há pouco, o Frei Raniero Cantalamessa, que é cardeal e que fez a pregação ontem, antes dos cardeais do votarem. primeiro escrutínio. Isso. Então, quando você vê ali aqueles de solidéu vermelho, pensa, já tem... Não, os cardeais eleitores ainda estão lá prestando a obediência ao que foi eleito e, normalmente, eles aparecem nas outras sacadas da Basílica São Pedro, né? Quando o Papa aparece na Basílica Central, eles ocupam as sacadas laterais ali da parte frontal da Basílica São Pedro. Aí ele saiu de lá, passou pela sala das lágrimas, se paramentou, agora os outros cardeais prestam essa obediência que o irmão Diego já explicou. E a escolha do nome acontece em qual momento, hein, padre? Nesse meio tempo aí, entre a saída dele da Capela, né, Sistina, até a Sala dos Milagres, das Lágrimas, a esse momento aí de definição do nome e também da escolha dos dois cardeais que estarão ladeando ele na hora do anúncio. Inclusive, o Papa Francisco, né, um dos que ladearam foi o do cardeal Dom Cláudio Umes, que estava ao lado do Papa Francisco. Exatamente. E que exerceu um papel muito importante também, né, irmão Diego? No pontificado do Papa Francisco, vamos ver quem vai estar ao lado também. Segundo o próprio Francisco, o cardeal Umes foi a inspiração para o nome Francisco. Exato. Dom Cláudio Umes era um frade franciscano e cochichou ali, enquanto se fazia a apuração e ia se confirmando a escolha de Bergoglio, ele cochichou ali no ouvido dele, né? Não se esqueça dos pobres. E por conta dessa frase, segundo o próprio Francisco, na sua biografia, ele adotou o nome Francisco. Aliás, o nome do Papa é sempre uma curiosidade e vai dizer muito do seu pontificado. Então, é uma das coisas que nós aguardamos também, porque a gente tem que ficar muito atento. Eu me lembro que quando o Papa Bento XVI foi eleito, a transmissão falou Benedetto. Então, quando se traduz literalmente para o português, você fala, então é Benedito. E de fato é. Só que, seguindo a tradição do português, da tradição, é Bento. Então, por isso que é importante a gente ter atenção à tradução do nome escolhido pelo Papa, que se for alguém que já teve, então vai ser o próximo da contagem. Se for um Francisco, vai ser Francisco II e o outro Francisco se torna o primeiro. Mas se for um nome da primeira vez, se o Papa se escolhe chamar Wilker, vai ser Papa Wilker, porque não tem nenhum outro com esse nome até hoje. Ninguém usou ainda. É porque usa nome de santo, né? Acho que não tem santo Wilker, não. Não tem, não.